O tema da pregação hoje é: você está na multidão certa? Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, que é Jesus Cristo. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Lucas, em seu relato do Evangelho de Jesus Cristo, ele tem procurado nos mostrar a autoridade de Jesus. Até aqui, Lucas já nos mostrou a autoridade de Jesus sobre o ensino. Você se lembra? Quando Jesus pregava, eles diziam: ele prega com autoridade. Eles ficavam admirados com a pregação de Jesus. Lucas também já nos apresentou a autoridade de Jesus sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre as doenças, a autoridade de Jesus sobre a natureza e a criação. Você se lembra da pesca maravilhosa? Jesus deu ordem aos peixes para que fossem para a rede de Pedro, mostrando a sua autoridade sobre a natureza, sobre a criação, sobre os animais. Lucas também já nos apresentou a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Você se lembra daquele paralítico que foi levado pelos seus amigos? Eles destelharam uma casa e aí desceram o amigo e Jesus disse que ele tinha poder para perdoar pecados, né? E muitos ali, eles ficaram irados com Jesus. E na pregação passada nós vimos Lucas apresentando a autoridade de Jesus para curar ali o servo de um centurião romano. Ele já havia curado também a sogra de Pedro. Então, a todo momento, Lucas ele está querendo nos mostrar a autoridade de Jesus, quem ele de fato é, a divindade de Cristo. E agora nessa história que nós acabamos de ler, Lucas vai nos apresentar a autoridade de Jesus sobre a morte. No verso 11 vai dizer: pouco depois, ou em algumas tradições, no dia seguinte, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Então, no dia seguinte, Jesus ele estava nessa cidade de Cafarnaum. E lá Jesus havia feito um milagre. Ele curou o escravo de um centurião romano. Um homem que estava ali sofrendo muito, estava na cama, paralítico. E esse centurião romano, ele pede para os anciãos da cidade pedirem para Jesus curar, ir até a casa dele e curar esse seu servo. E aí, no meio do caminho, quando Jesus estava indo, o centurião manda avisar Jesus: olha, não venha à minha casa. Eu não sou digno que você ande debaixo do meu teto, mas apenas uma palavra que o Senhor lançar, eu sei que o meu servo vai ser curado. E aí Jesus se admirou com a fé daquele homem. Ele ficou admirado. Então nós vemos que esse homem, esse centurião romano, ele sentiu uma compaixão por um escravo. E agora nessa história, Jesus vai mostrar a sua compaixão para com a viúva. O milagre da ressurreição desse jovem, filho único de sua mãe, não houve nenhum pedido a Jesus. Na do centurião romano, do servo do centurião romano, houve pessoas pedindo para Jesus, clamando a Jesus para curar. Agora nessa história da viúva de Naim e do seu filho único, ninguém foi até Jesus pedir algo. Os parentes não foram, os vizinhos não foram, os amigos não foram. Jesus que foi ao encontro dela, Jesus que se compadeceu dela, partiu de Jesus fazer um milagre na vida daquela mulher, mostrando que Jesus é misericordioso. Assim como o centurião romano sentiu compaixão do seu servo, Jesus sentiu compaixão daquela pobre viúva, né, de um filho único.
Então essa história, além de mostrar a autoridade de Jesus sobre a morte, ela também nos revela a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa história nos ensina que quando passamos por momentos difíceis, momentos de angústia, momentos em que até perdemos o ânimo para orar, porque talvez seria essa condição dessa mulher nesse momento, ao perder o seu filho, talvez ela não teve força. Talvez ela sabia que Jesus estava perto da sua cidade, mas ela estava sem forças para avisar Jesus, e Jesus foi até ela. Jesus se compadeceu dela. Jesus conhece as nossas dores, as nossas angústias, quando estamos fracos, e Ele se preocupa conosco. Por quê? Porque Jesus é bom. Ele se preocupa com as nossas aflições, dores, angústias, pois nós somos propriedade dEle. Ele é o bom pastor, e Ele se preocupa com as suas ovelhas. Na história passada, então, o centurião romano se compadeceu do escravo. E agora nós vemos Jesus se compadecendo dessa pobre viúva. Então essa história nos revela a graça e a misericórdia de Deus. Essa história nos revela a autoridade de Jesus não só sobre a enfermidade, sobre demônios, mas também sobre a morte. Essa história também nos faz refletir sobre qual multidão estamos. Porque aqui nós iremos ver que há duas multidões nessa história. Uma a caminho do cemitério, a caminho da morte. E a outra, andando com Jesus, no caminho da vida. A multidão que caminha para a morte e a multidão que caminha para a vida. É essa multidão. Isso nos faz refletir nessa mensagem. Em primeiro lugar, Jesus nos vê quando choramos. O verso 12 e 13 vai dizer: E quando Jesus chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Então duas multidões se encontram. Uma que estava triste, saindo da cidade de Naim, indo em direção ao cemitério, e uma outra multidão alegre por ter visto Jesus curar, fazer milagres, expulsar demônios, que estava caminhando rumo à cidade de Naim. Estava passando pela cidade de Naim. E para entendermos melhor esse encontro, é necessário compreendermos como era uma cidade na época de Jesus. Uma cidade na época de Jesus era cercada de muros. E havia uma porta de entrada e saída, que à noite eles costumavam fechar. Então, o cemitério, na época de Jesus, ele não ficava dentro dessa cidade cercada, ficava para o lado de fora. Então, essa passeata fúnebre estava saindo da cidade, estava nos portões da cidade, indo em rumo ao cemitério. Enquanto a outra multidão, talvez havia passado perto do cemitério, e estava agora indo rumo à cidade ali de Naim. E essas duas multidões se encontram. De um lado, Jesus, seus discípulos e uma multidão. Do outro, uma viúva com o seu único filho e uma multidão pranteando. E a Bíblia diz que nessa grande multidão, nessas duas multidões, Jesus olhou para aquela mulher. Jesus viu a dor daquela mulher. Jesus não viu apenas um defunto e uma mulher chorando. Jesus, ao olhar para aquela mulher, ele viu o fim de uma linhagem familiar, porque aquele jovem era filho único e ela já era viúva. A possível dificuldade também econômica dessa mulher. Essa mulher já havia perdido o marido, já havia sofrido. Agora ela perde o seu único filho. E provavelmente essa mulher teria dificuldades em casar e ter filhos novamente. Porque uma mulher que perdeu o marido e perdeu o filho naquele contexto, era por muitos vista como maldita. E muitos não tinham coragem de casar com uma viúva que perdeu o filho. Talvez ela poderia ser já avançada em dias e tivesse dificuldade. Então, Jesus, ao olhar para aquela mulher, ele não viu apenas uma mulher chorando e um defunto. Ele viu o fim de uma linhagem familiar e uma possível dificuldade econômica. E não só isso. Naquela época, o marido, então, ele tinha essa responsabilidade de cuidar financeiramente. E quando o marido morria, a responsabilidade passava para o filho. Esse filho homem. E esse único filho, que poderia ser o sustento dessa mulher, ele também morre. Então,
essa história nos mostra um desamparo econômico. Essa mulher poderia agora passar dificuldades na sua vida financeira. É bem verdade que a lei judaica, ela dava um apoio aos pobres, aos estrangeiros e viúvas. Porém, na época de Jesus, o povo estava vivendo longe de Deus. O povo havia corrompido a lei de Deus. O povo estava também debaixo do jugo de Roma, pagando impostos altíssimos. Então, com certeza, poucos teriam disposição ou condições para cuidar daquela viúva. Por isso que Jesus, muitas vezes, ele vai dizer, olhem para as viúvas e para os órfãos, cuidem deles. Muitas vezes a Bíblia nos dá essa ordem, nos exorta a olhar para os necessitados. Por quê? Porque Jesus sabia da condição dessas pessoas. O texto diz que ao vê-las, Jesus se compadeceu. No original grego, isso indica algo sentido nas entranhas. Foi um sentimento profundo. Veio lá das entranhas. Ou seja, o olhar de Jesus não foi apenas informativo, de apenas saber o que está acontecendo. Como o olhar dos escribas e fariseus muitas vezes. Você se lembra da parábola do bom samaritano? A Bíblia diz que um homem estava quase morto, foi assaltado, meio morto no caminho, e passou o samaritano, o levita, e eles só olharam e não fizeram nada. Porém, veio o samaritano, e ali cuidou daquele homem. Então o olhar de Jesus não foi apenas informativo, mas foi afetivo. Ele sentiu o que aquela mulher estava sentindo. Ele se colocou no lugar dela. E Deus é assim. Jesus é Deus. E Deus, Ele olha para a nossa necessidade. A Bíblia diz que Deus está num alto e sublime trono, mas Ele está ali com um contrito e quebrantado de coração. O nosso Deus não é um Deus que deu corda no relógio, criou as leis dessa terra e foi embora. E é um Deus distante, um Deus transcendente, um Deus como o Deus do islamismo, que parece que não interfere na história. Não, o nosso Deus, Ele interfere na história, Ele interfere na minha e na sua vida. Esse é o nosso Deus. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos isso. Lá em Êxodo capítulo 3, nós temos um exemplo disso. Olha o que diz lá. O povo estava lá na aflição do Egito, na escravidão do faraó. E o povo orou a Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Então, Deus aqui, Ele diz o quê? Que eu vi. Depois, eu ouvi. Conheci. E agora Ele desceu. Então, o olhar de Deus, o olhar de Jesus, gera movimento, gera ação. Não é um olhar como o nosso, que muitas vezes vê o irmão passando necessidade, o parente, o fulano, o vizinho passando necessidade. A gente finge que não vê, a gente não age. O olhar de Deus não é diferente. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos a história de Agar, a escrava de Sara, que se deitou com Abraão e gerou ali Ismael. Essa mulher foi injustiçada dentro de sua casa, e ela fugiu por um momento. E quando ela estava ali no deserto, ela invocou o nome do Senhor. Deus ouviu Agar e disse, e ela invocou, está lá em Gênesis 16, e ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus que me vê. Pois ela disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Deus viu a dor de Agar e mandou ela voltar lá para a casa de Abraão. Mais tarde, Abraão, mais uma vez, expulsa ela de casa. E ela está lá já com o filho Ismael no deserto, achando que o filho vai morrer. E aí Deus, Ele vê a aflição e o choro de Ismael e age em favor de Agar. Por quê? Porque Deus vê. Deus olha para nós. Lá no Salmo 33, 13 vai dizer, do céu olha o Senhor e vê toda a humanidade. Aqui é um olhar universal. Do seu trono observa todos os habitantes da terra. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Mas no verso 18 aqui ainda do Salmo 33, Deus vai dizer, mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu amor. Há um olhar diferente para aquele que teme a Deus. Deus olha para toda a humanidade, Deus age com misericórdia para toda a humanidade, mas aquele que teme a Deus, aquele que vive para a glória de Deus, tem um olhar diferente, tem um olhar de cuidado.
O Salmo 34:15 vai dizer: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, aqueles que vivem em retidão, que buscam fazer a vontade de Deus. Deus, Ele olha para os seus. Deus, Ele cuida de nós. Jesus, uma vez, encontra com Filipe e Natanael. Filipe encontra o seu amigo Natanael e disse: vamos lá em tal lugar que eu encontrei o Messias. E aí Jesus começa a conversar com Natanael. Isso está lá relatado em João 1,48. Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? Porque Jesus chamou ele pelo nome, Natanael. Jesus respondeu dizendo: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Jesus viu Filipe debaixo da figueira. E era costume na época estar embaixo de uma figueira orando. Talvez Natanael estava em aflição, chorando e orando a Deus. E Jesus disse que ele viu o choro e a aflição de Filipe. E aí Natanael reconheceu que verdadeiramente ele era o Messias. Em Naim, Jesus vê a dor pública, o luto que todos estavam vendo. Todo mundo estava vendo aquela mulher chorando. Agora aqui na história de Natanael, Jesus vê a vida privada. O que acontece quando as portas estão ali fechadas, quando ninguém vê. Jesus nos mostra que Ele se preocupa conosco. E Ele sabe quando passamos por momentos difíceis. Momentos esses que muitas vezes ninguém fica sabendo. Às vezes você já chorou na sua caminhada, na sua vida, e a sua mãe não viu, seu pai não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, o seu esposo não viu, mas Jesus, Ele vê o nosso choro. E Ele colhe todas as nossas lágrimas. Ele sabe tudo que passa no nosso coração. Descanse nisso. Jesus sabe de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele é bom. Jesus, então, Ele nos vê. Ele age em nosso favor. Nós não estamos nesse mundo como ao léu. Nós não estamos aqui sem o cuidado de Deus desse mundo. Lembre-se disso no dia da aflição, no dia da angústia, no dia que você se achar sozinho, no dia que você achar que não tem forças, clame a Ele. Peça para Ele vir ao seu encontro, porque Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Descanse no poder dEle. Em segundo lugar, nada é por acaso, tudo tem um propósito. Tudo o que Jesus fez estava de acordo com o cronograma divino. Pois não existem coincidências no ministério de Cristo. Jesus, ele percorreu 40 quilômetros de Cafarnaum até Naim. E com um propósito. Jesus não passou em Naim por acaso. Não foi coincidência. Não foi sorte. Aliás, Deus controla a sorte. Jesus, ele saiu com um propósito de Cafarnaum até Naim. Qual é esse propósito? Chegar exatamente no momento da procissão. A ida de Jesus à cidade de Naim não foi por acaso. Foi para encontrar aquela multidão de luto e ali demonstrar a sua misericórdia e o seu poder. Portanto, nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo está na agenda de Deus. Assim também na minha e na sua vida nada acontece por acaso. Não foi por acaso que você nasceu nesse mundo. Você não foi fruto do acaso. Você sabe, né? Segundo a ciência, para conseguir entrar no óvulo da sua mãe, houve uma corrida. E você foi contemplado. Não foi por acaso. Deus estava no controle de tudo isso. Não foi por acaso então que você nasceu nesse mundo. Não foi por acaso que você nasceu nesse país chamado Brasil. Não foi por acaso que você nasceu nessa cidade chamada Cruzeiro. Não foi por acaso que você nasceu nesse bairro ou nessa família. Tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. Não foi por acaso que você nasceu rico ou pobre. Não foi por acaso que você nasceu com saúde ou sem saúde. Não foi por acaso que você nasceu assim, do jeitinho que você é. Tudo tem um propósito. Nada foge do controle das mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus escolheu o dia que você ia nascer, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo. Deus sabia de tudo. Nada foi por acaso. Você se lembra de Abraão? Abraão, ele nasceu em um contexto onde havia deuses pagãos.
E esses deuses pediam para os homens sacrificarem os seus filhos. E Deus chama então Abraão nesse contexto para mostrar que ele é um Deus diferente. Nada é por acaso. O nosso Deus, ele odeia o sacrifício de crianças. E ele é diferente dos outros deuses, que pediam o filho dos outros para o sacrifício. Então, Deus, ele pega Abraão e ali mostra que ele é diferente. Ele não deixou Abraão matar o seu filho e fazer como os outros deuses, levar ao sacrifício. Pelo contrário, Deus, ele mostrou que ele mesmo ia entregar o seu filho em sacrifício por nós, pecadores. Nós que amamos outros deuses, deuses malignos, falsos deuses. Então tudo tem um propósito. José foi levado para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos. Tudo tinha um propósito. No final, José entende. O mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Deus tinha um propósito nisso. E qual era o propósito? Guardar a linhagem do Messias. Porque ali daquela linhagem viria o Messias. Ruth, uma viúva, perdeu, o seu marido, agora está desamparada. E a Bíblia diz que em um dia, por acaso, ela entrou numa fazenda. E a fazenda era de quem? De Boaz, seu futuro esposo, que cuidou dela. E cuidou também da sua sogra, ex-sogra, Noemi. Não foi por acaso. Deus estava com um propósito. E Boaz e Ruth foram ali, também participaram da descendência do Messias. Moisés, quando bebê, é colocado em um cesto, num ato de desespero. A irmã de Moisés coloca Moisés num cesto e coloca ele num rio. Que por acaso, a filha do faraó foi se banhar nesse dia. Por acaso, entre aspas, tudo estava no propósito de Deus. E aquela mulher guardou Moisés, cuidou Moisés na casa do inimigo, para depois ali libertar o povo de Israel. Nós vemos Paulo, quando estava em um barco, e esse barco naufragou, e ele foi parar lá na ilha de Malta. E a Bíblia diz que lá ele pregou o evangelho, ele curou o filho, ou uma filha, de um líder da ilha, e ali o evangelho foi propagado. Tudo estava na agenda de Deus, tudo havia um propósito. Quando olhamos para a vida de Esther, uma órfã, criada pelo tio. Talvez, quando essa jovem, quando ela era mais nova, ela pensava, eu fui abandonada pelos meus pais, os meus pais morreram, o que será de mim? E aí o seu tio a criou no temor do Senhor. E ela foi obrigada a participar de um concurso de beleza. Agora se casa com o rei, há um decreto para matar todos os judeus, e Deus usa a beleza de Esther, usa a vida de Esther, tudo com um propósito, para salvar também, mais uma vez, a linhagem do Messias. Então tudo há um propósito. Lembre-se, nada do que acontece na minha e na sua vida é por acaso. Tudo tem um propósito. O problema é que nós que demoramos para entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Esse é o problema. Você se lembra do povo, agora que saiu do Egito, e Deus levou para o deserto? Deus tinha um propósito nisso. Deus tirou o povo do Egito, que agora aprendeu a ser escravo, para fazer desse povo um povo liberto, uma grande nação. E para isso, Deus levou eles para o deserto com um propósito. Lá Deuteronômio 8 vai dizer: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estando 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus queria provar o coração do povo. Segundo historiadores, do Egito até Canaã, a cidade prometida, a terra prometida, iria ser poucos dias, pouco tempo. Mas eles ficaram 40 anos vagando no deserto, indo para lá e para cá. Por quê? Porque eles não entenderam o propósito de Deus nas suas vidas. Por isso ficaram vagando. Infelizmente não entenderam. Assim acontece hoje, muitos não avançam, muitos não crescem espiritualmente, não crescem na fé, não crescem no conhecimento, na sabedoria de Deus, e estão aí vagando nesse mundo, sem propósito nenhum. Muitos não conhecem o propósito de Deus revelado em sua palavra, e por isso vivem como o povo no deserto, sem propósito, sem destino, quebrando a cabeça. Não saem do lugar.
Em terceiro lugar, duas multidões. A qual delas você pertence? Então, em segundo lugar, Deus tem um propósito em tudo. Que nós venhamos ser rápidos e entender o propósito de Deus na nossa vida. Como que você vai entender? Lendo a palavra de Deus. Conhecendo mais a Deus. Orando, buscando. Se você não se preocupa com a palavra de Deus, se você não se preocupa em orar, em saber a vontade de Deus, dificilmente você vai entender a vontade de Deus. Em terceiro, duas multidões. A qual delas você pertence? Um grupo vinha com Jesus, deixando o caminho do cemitério em direção à cidade. O outro grupo vinha com a mulher, viúva, deixando a cidade em direção ao cemitério. Essa história representa muito bem a condição espiritual do ser humano. Um grupo está com Cristo, deixou o caminho da sepultura, o caminho da morte, e caminha para a cidade santa, a nova Jerusalém, para a eternidade, para a vida eterna. O outro grupo não crê em Cristo, está morto em seus delitos e pecados, e caminha em direção à morte, à condenação eterna, ao inferno e ao lago de fogo. Qual multidão você pertence? Você já fez essa pergunta? De qual multidão eu pertenço? Aquele que não crê em Cristo já está condenado. A Bíblia não diz que ele será, ele já está em condenação. A ira de Deus paira sobre a vida dele e ele está caminhando para essa condenação eterna. Então nós precisamos tomar uma decisão. Qual grupo eu vou participar? Qual grupo eu quero pertencer? Não tem terceiro grupo. Vou esperar o purgatório. Não existe purgatório. A Bíblia não dá base para isso. Eu estou no meio do muro, estou no muro, né? Como alguns dizem, né? É uma parábola, né? O muro é do diabo. Então não tem meio termo. Ou você está com Cristo ou você não está com Cristo. Ou você é amigo de Cristo ou você é inimigo de Cristo. Temos aqui também o encontro de dois filhos únicos. O filho único de uma mulher e o filho único unigênito de Deus. Temos aqui também o encontro de dois sofredores. Uma mulher sofredora, que já havia perdido o esposo, agora perdeu o único filho. E também temos o homem de dores, Jesus Cristo, revelado a nós lá em Isaías 53, onde diz que ele soube o que é sofrer, soube o que é passar fome, sede, foi abandonado, né? Todos viravam o rosto para ele, e ele recebeu até o abandono do Pai na cruz, por conta dos nossos pecados. Então ele soube o que é padecer, o que é sofrer. Temos aqui também o encontro de dois grandes inimigos, a vida e a morte. O autor da vida ao lado do último inimigo, que é a morte. Temos esses encontros. O verso 14 vai dizer: aproximando-se Jesus, tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. No primeiro momento, Jesus está falando com quem? Com a mãe. Agora Jesus volta-se para o morto. E Jesus fala com o morto. Eu já tive essa triste experiência de tentar falar com o morto, né? Uma vez num acidente, o rapaz caiu na pista lá, eu passei por cima dele de moto. Né? Mas depois eu fui ver na perícia que aonde que eu passei, né, não ia matar ele. Mas aí eu voltei desesperado, né, na pista para ali falar com ele, para ver se ele estava bem. Até orei por ele, mas ele já estava morto. Eu não tenho esse poder de falar com o morto. Nós não temos. Mas Jesus, ele sim, ele falava com o morto. Aliás, Jesus gostava de falar com mortos. Ele falou aqui com esse jovem que estava morto. Ele falou com a filha de Jairo, que estava morta. Ele falou com o seu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Lembrando que Jesus foi ressuscitar Lázaro no 4º dia, porque havia a crença de que alguém poderia ressuscitar até o 3º dia. E aí Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro. Então Jesus, ele falava com mortos, porque ele tinha poder. Nós não. A Bíblia mostra no Antigo Testamento que Deus manda o profeta Ezequiel abrir a boca e profetizar diante de um vale de ossos secos, diante de um cemitério, diante de mortos. E ele disse: Ezequiel, profetiza, abre a tua boca, porque eu vou fazer um milagre, eu vou ressuscitar esses ossos e vou fazer um grande exército, porque eu quero. Deus, ele fala com mortos. Quando alguém sobe em um púlpito para pregar de maneira fiel às Sagradas Escrituras, ele sabe que muitas vezes ele vai estar pregando para um morto,
para mortos. Porque essa é a condição do ser humano diante de Deus, morto em seus delitos e pecados. Por que muitas vezes nós pregamos, nós falamos de Cristo, falamos do Evangelho, e a pessoa não consegue entender o Evangelho? É porque ela está morta espiritualmente. Ela não consegue compreender as coisas espirituais. E ela precisa desse milagre na mente, no coração dela, para que ela entenda o Evangelho. Então, alguém que conhece verdadeiramente o poder de Deus e o Evangelho, quando ele está pregando, ele sabe que pode haver mortos nesse lugar. Ele sabe. Ele sabe também que Jesus ele pode dar vida, e vida em abundância, a esse que está morto em seus delitos e pecados. Por isso que a minha oração é: Senhor, se entrou alguém aqui nesta noite, que está morto espiritualmente, não consegue compreender as coisas celestes, que o Senhor possa ressuscitar, que o Senhor possa abrir o entendimento, abrir o coração, para que essa pessoa passe a enxergar o Senhor como o Senhor é. Que nessa noite o Senhor possa tirar essa vida que caminha na multidão das trevas, para que essa pessoa venha caminhar na multidão que carrega a luz de Cristo. E o Senhor possa agir com poder nessa noite. Talvez você já frequenta aqui faz tempo, mas você tem dificuldade de entender. Talvez é um sinal de que você está morto, mas que você possa ter vida hoje, vida e abundância, que você possa andar em novidade de vida, que você possa crer em Cristo de fato, com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu coração, para que você não venha ir junto com a multidão desse mundo, rumo ao inferno, rumo à condenação. Em quarto lugar, fale para os outros o que Jesus fez na sua vida. O verso 15 vai dizer: o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Lá no verso 17 também vai dizer: e essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Esse menino então começou a falar. Depois de ser ressuscitado, ele abriu a boca e começou a falar. Se um dia de fato Jesus nos ressuscitou da morte espiritual, nós iremos falar. Nós iremos abrir a nossa boca e falar para o mundo de Jesus. Falar para as pessoas quem Jesus é. Falar que Ele nos livrou da morte. Que nos livrou da morte através da sua obra na cruz do Calvário. Se de fato Cristo te salvou, você não vai conseguir ficar com os lábios fechados. Você se lembra quando a mulher samaritana encontrou com Jesus lá no poço? Ela não conseguiu ficar quieta. Ela foi para a cidade e falou de Jesus para todo mundo. Essa é uma evidência que nós não estamos mais mortos, mas estamos vivos. Quando nós falamos, o morto não fala, mas o vivo ele fala. Esse jovem agora está vivo e ele está falando. Nós devemos pregar o Evangelho. Falar que todo ser humano precisa nascer de novo, ser ressuscitado. Se de fato nós nascemos de novo. Se nós recebemos essa graça, nós não podemos ser ingratos e ficarmos calados. Nós precisamos fazer algo para Jesus. Precisamos ser ativos no reino de Deus. O texto diz que essa notícia se espalhou por toda a Judéia e região, né, vizinha, por todo lugar. Eu e você temos espalhado o Evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares. Espalhamos o Evangelho na nossa família. Espalhamos o Evangelho no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa cidade, nas redes sociais. Ou nós andamos calados, não falamos de Jesus para ninguém. Quantas pessoas você convidou essa semana para vir para a igreja? Quantas pessoas você convidou para vir para a igreja esse mês? Vamos ser misericordiosos, esse mês. Esse ano. Você não abriu a boca para convidar ninguém. Você recebeu essa grande graça, esse amor de Deus sobre a sua vida, e você não é capaz de transmitir a outros. Esse jovem falou. E eu e você temos falado? Se nós de fato amamos Jesus, nós precisamos trabalhar para Ele. Precisamos nos capacitar. Precisamos servir melhor. Usar os nossos dons e talentos em prol do reino de Deus. Precisamos ler mais a Bíblia. Precisamos orar mais, evangelizar mais, servir mais. O que eu e você temos feito para que o reino de Deus avance nessa terra? Um dia nós seremos cobrados. O que eu e você temos feito para ajudar o crescimento da igreja? O ímpio, a falsa igreja, a seita, tem crescido.
E eles usam marketing, eles fazem de tudo para a igreja, a falsa igreja deles crescerem. E nós que temos o evangelho, o poder de Deus sobre as nossas vidas, nós nos preocupamos com isso, de encher a igreja, de saquear o inferno e levar Cristo para as outras pessoas. Nós precisamos crescer, nós precisamos conhecer mais a Deus, nós precisamos de pessoas pregando o evangelho, ensinando a outras pessoas, precisamos dominar a palavra de Deus. Os muçulmanos, desde pequenos, já inculcam lá o Alcorão na cabeça das crianças. Eles já crescem doutrinados. Hoje os cristãos não estão nem um pouco preocupados. E aí, não fique espantado com amanhã os muçulmanos estão aí tomando a nossa cidade. Aprenda algo para a glória de Deus. Aprenda um instrumento. Evangelize. Seja líder de um PG. Participe mais da igreja, do cronograma da igreja. Seja mais ativo no reino de Deus. Lembra do propósito? Tudo tem um propósito. Jesus te salvou por um propósito, para você servir no reino dele. Será que Deus não está te provando e você ainda não entendeu? Será que Deus ele não quer que nós sejamos mais ativos, que nós cresçamos de fé em fé, de glória em glória? Você se lembra uma vez que Paulo exortou a igreja? Eu tenho que continuar pregando as coisas básicas para vocês estão ainda no leitinho. Eu precisava falar coisas mais fortes, dar um alimento mais duro, mas vocês não crescem. Era para muitos de vocês já serem mestres, estar ensinando, mas eu tenho que voltar lá atrás, ensinar os elementos básicos da fé. Vocês estão falhando nisso. Até quando nós iremos viver como mortos? Apocalipse nos traz uma exortação forte de Jesus. Olha o que diz lá em Apocalipse 3. A carta foi escrita para a igreja, não foi para incrédulos. Olha o que diz lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta. E estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende. Pois se não estiveras alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Então olha o alerta de Jesus para a igreja. Sejam ativos. Eu não estou me agradando das suas obras. Em quinto lugar, e último, faça tudo para que Deus venha a ser glorificado. Verso 16. Então o medo dominou a todos. E o que eles fizeram? Glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glorificaram a Deus. Aqui no primeiro momento, antes de falar de glorificar a Deus, nós vemos aqui que eles tiveram uma compreensão parcial de Cristo. Aqui eles disseram que Jesus é apenas um profeta. Jesus sim é um profeta, mas ele não é só um profeta. Jesus é Deus. Aqui eles estavam crendo como os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta. E eles não tiveram a revelação total. Você se lembra quando Jesus, em uma certa ocasião, ele pergunta para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? Eles dizem que você é um dos profetas, é Elias, João Batista. E aí Jesus pergunta para eles: e para vocês, quem eu sou? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor não é só um profeta. Então eles tiveram aqui uma revelação parcial. Mas Cristo é o Filho de Deus. Ele e o Pai são um. Ele faz parte da Trindade. Então toda a doutrina que nega isso, toda a igreja que nega isso é uma falsa igreja. Nós não podemos chamar essas pessoas de irmãos. Mas aqui nós vemos que o povo glorificou, apesar de ter essa revelação parcial, eles glorificaram a Deus e disseram, Deus visitou o seu povo. Eles reconheceram o poder de Deus e glorificaram a Deus. Então viva o propósito de Deus. Sirva com todo o seu ser, mas com a motivação correta. Não para vangloriar do seu serviço. Olha o que eu tenho feito. Olha quão bom eu sou. Olha o que eu faço para a igreja. Não, nunca se vanglorie dos seus dons e talentos, mas faça tudo para a glória de Deus, para que Deus venha a ser glorificado. Não é isso que diz lá em Mateus 5,16? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Concluindo, o que aprendemos nessa passagem? O que vimos? Nós vimos a autoridade, o poder de Jesus sobre a morte. Essas pessoas que Jesus ressuscitou, elas voltaram a morrer. Mas um dia Jesus vai voltar. E aí, Jesus vai ressuscitar todos que são seus, todos, toda a humanidade. Uns para a condenação eterna, outros para o gozo eterno. Um dia nós teremos um corpo glorificado, onde a morte será vencida. Então nós vemos aqui a autoridade de Jesus. Nós aprendemos aqui a misericórdia de Jesus. Nós vimos que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que se atenta para as nossas aflições. Nós vimos aqui que Ele se preocupa com as nossas lágrimas, Ele vê quando ninguém vê. Nós vimos aqui que nada é por acaso, tudo tem um propósito. Se você está aqui hoje, neste culto, é porque Deus quis que você estivesse. Teve um propósito. Algo Deus tem para mim e para você nessa noite. Nós vimos que nesse mundo existem duas direções, duas multidões. Qual multidão nós estamos? Espero que você esteja na multidão correta. Vimos também que devemos falar de Jesus para todo mundo, para todas as pessoas. Vimos que devemos fazer tudo com a motivação correta, para a glória de Deus, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para aplicarmos essa palavra na nossa vida, né? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Então lembre-se, né? Lembre-se que Deus é contigo. Lembre-se, Deus, Ele tem um olhar diferente para aquele que o teme. No dia da angústia, no dia da aflição, lembre-se dessa palavra, que ela venha servir de consolo para a sua vida. Que você possa lembrar, Deus, Ele é comigo. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus como o Deus do deísmo, né? É um Deus distante. Ele criou tudo aqui, deu corda no relógio e foi embora. E nós estamos aí vivendo na sorte, no acaso. Não, Deus, Ele cuida de nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso favor. Creia nisso. E sabendo disso, né, vive em gratidão a Ele. Vive em amor a Ele. Reconhecendo, né, a cada dia a sua limitação, as suas falhas, e vivendo para a glória dEle. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Vai louvar?